E aí, pessoal, bom dia a todos e todas. Já são 8h05, então a gente vai iniciar a aula de hoje, certo? Já estava com bastante tempo que a gente não tinha aula síncrona, né? Assim, porque a gente teve 2 semanas seguidas que a gente não teve nem atividade de português e nem aula síncrona, porque nós estávamos fazendo aquelas avaliações que tinha aquele código, né? De português e de matemática, certo? Então a gente ficou um tempinho aí sem ter a aula síncrona. E na semana passada nós tivemos uma atividade de português. Essa atividade de português foi sobre romantismo. Foi o último conteúdo que nós tínhamos visto, né, na aula síncrona. Nós fizemos aqui a leitura de 2 textos românticos, né? E aí esses 2 textos apareceram semana passada, na sexta-feira, na atividade de português. Inclusive, essa atividade ainda está aberta, certo? Foi na sexta-feira, vocês têm até amanhã ainda, ok? Então, quem não fez a atividade de português ainda, por favor, finalize aí, porque ela é até amanhã, certo? O ideal é que você faça logo hoje. Na verdade, o ideal mesmo seria que você tivesse feito na sexta-feira, certo? Mas se você não tiver feito ainda tem tempo, certo? Vai ter depois um outro momento em que a gente vai voltar àquela atividade, certo? Para fazer uma correção ou alguma coisa assim. Só que porque a gente passou 2 semanas sem ter praticamente aula, né? Porque a gente não teve aula síncrona e a gente teve a atividade que foi você fazer a avaliação de português em uma semana e a avaliação de matemática na outra semana. Então, a gente está um pouco atrasado e a gente já deveria ter iniciado esse conteúdo aqui, certo? Mas aí, sem problema, a gente se encontra. Um pouco atrasado, mas a gente se encontra, certo? Queria só lembrar, imagino que vocês já estão mais do que espertos aí, mas tem a minha tela, certo, em que eu estou falando, e tem uma tela que está aparecendo um slide, certo? Então é interessante que você fixe essa tela aí que está aparecendo o slide, porque vão aparecer muitas informações extremamente importantes nessa tela que está o slide, certo? Outra coisa, também, se você tiver com o seu livro de português aí, também você pode abrir o seu livro de português na página 26, o substantivo, lá na página 26, certo? Então, você pode abrir aí o seu livro de português na página 26, quem está com o livro. Eu até me recordo que na nossa última aula síncrona, eu abri aqui o livro, não foi? Só que hoje o slide é mais importante do que o livro, porque a explicação que tem aqui é uma explicação mais completa, certo? Exemplos e tudo. Então é melhor que eu fique com o slide aberto e não com o livro. Então, se você não tem o livro, assim que terminar o lockdown, você pode ir na escola buscar o livro, certo? Por enquanto não pode ainda, porque a escola não vai estar atendendo. Mas quando terminar, a gente imagina que depois da Semana Santa deve terminar, certo? Vamos torcer para que termine mesmo. Então, lá depois do feriado, que vai ser sexta-feira agora, né? Então, na próxima semana existe a possibilidade de acabar. Se eu não me engano, é na próxima semana mesmo. Tem a possibilidade, né? Então, vamos torcer aí para que acabe. Então, se você não tiver recebido seu livro ainda, você pode receber quando terminar o lockdown, certo? Olha só, nossas primeiras aulas aqui foram sobre literatura, né? Sobre romantismo. Hoje, a gente vai para outro conteúdo, que é o conteúdo de gramática, certo? Nós vamos começar a falar hoje sobre a classe gramatical dos substantivos, a classe de palavras dos substantivos, certo? Esse conteúdo aqui todo mundo já viu, todo mundo já estudou em algum momento da sua vida escolar, certo? Não é nenhuma novidade aqui. Mesmo não sendo nenhuma novidade, a perspectiva que a gente traz sobre substantivo no ensino médio é uma perspectiva mais diferente.
certo? Então, assim, a gente vai começar hoje a falar sobre substantivo. A gente vai fazer uma aula ainda bem introdutória sobre substantivo. Só para você ter uma ideia, se você tiver com o seu livro aberto aí, você pegue o seu livro na página 26 e veja que do lado esquerdo, na página 26, lá embaixo, do lado esquerdo, tem um quadrozinho azul, que diz assim, o que significa substantivo. Depois tem um outro quadrozinho azul, o substantivo e os gêneros. E aí na página 20, quer dizer, não é a página 26 que eu estou dizendo, é a página 27, certo? Na página 27. E na página 28, continua o quadro azul aí explicando uma classificação de substantivos. Só para você ter uma ideia que nós vamos ficar só nesses dois quadrinhos praticamente aqui. Na verdade, não é nem nos dois, nesse primeiro quadrinho aqui. Nesse primeiro quadrinho, a gente vai ficar explicando esse primeiro quadrinho. E esse conceito de substantivo que tem na página 27, tem substantivos são palavras que nomeiam seres, qualidades, sentimentos e processos. E depois, na página 28, tem uma explicaçãozinha. Só o comecinho da página 28. Essa é a nossa aula, né? Essa é a nossa aula de hoje. A gente vai explicar isso aí, dar exemplo, trazer exemplo. Por quê? Porque o conteúdo gramatical, pessoal, vocês estavam no primeiro ano, no ano passado, vocês tiveram algum conteúdo gramatical. Não foi muito, mas vocês tiveram algum conteúdo gramatical. E com certeza vocês devem lembrar que é muito difícil a gente aprender, estudar esses conteúdos gramaticais, principalmente, sem o auxílio da aula síncrona, sem auxílio do professor, da explicação do professor. Você pega o livro, você assiste uma videoaula, mas não é tão geralmente, não é tão bacana assim quanto você ter o professor lhe explicando. Então, é por isso que eu quero explicar da forma mais devagar que vocês quiserem, certo? De um jeito que a gente traga exemplos, de um modo que a gente saia daqui hoje entendendo o que é um substantivo e a gente consiga pegar um texto e identificar nesse texto substantivos, certo? Pode ser que você olhe e diga assim, mas professor, me responda uma coisa, qual é a utilidade? Qual é a utilidade de a gente estudar classe gramatical? No caso aqui, qual é a utilidade de a gente dar os substantivos? Na verdade, pessoal, nós vamos ver aqui, nessas próximas aulas, que a utilidade de a gente estudar a classe gramatical não é simplesmente você reconhecer a classe gramatical, não é você saber que determinada palavra é um substantivo. De fato, saber que uma determinada palavra é um substantivo vai te acrescentar pouco conhecimento prático, útil, certo? Isso vai servir para quê? Isso vai servir, na verdade, para você saber usar essas palavras em determinados contextos. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos falar, não vai ser hoje não, vai ser na próxima aula, sobre o plural dos substantivos, certo? Você pega, por exemplo, um substantivo como copo, é muito fácil você saber qual é o plural de copo, né? O plural de copo é copos. Ótimo, certo? Agora, vamos pegar aqui uma outra palavra. Vamos pegar. Por quê? Porque copo é um substantivo simples que a gente chama, certo? Agora vamos pegar um substantivo composto. Vamos pegar o substantivo banana-maçã. Banana-maçã é uma palavra só, certo? Banana, hífen, maçã. E aí? Como é o plural de banana-maçã? Entendeu? É bananas maçãs, é bananas maçã, é banana maçãs. E aí, como é o plural de banana maçã? Entendeu? Então a gente vai estudar aqui, por exemplo, o plural dos substantivos. A maioria dos substantivos não requer grande dificuldade para você saber o plural, mas tem alguns substantivos que precisa você ter uma atençãozinha, que precisa você conhecer algumas regrinhas básicas, certo? E nessas regrinhas básicas a gente vai aprender, por exemplo, o plural dos substantivos compostos, né? Entre outras coisas, entre outras coisas. Por exemplo, a gente lê um texto e saber que esse texto tem muitos substantivos, ele tem um significado.
Geralmente, quando você tem um texto com muitos substantivos, aquilo tem um significado. Existem gêneros textuais que têm mais substantivos. É o caso, por exemplo, de uma receita. Geralmente, uma receita tem muitos substantivos, certo? A gente vai já ver por quê isso. Seguindo aqui, então, o que são os substantivos, né? O que é substantivo? Lembrando, pessoal, quem entrou um pouco depois aí, tem uma tela que está o slide, e nessa tela que está o slide, tem informações importantes. Então, se essa tela do slide aí, certo? Então, o que são substantivos? Aí, o nosso livro traz um conceito de substantivo. Está aqui na página 27, nesse quadrinho amarelo. Eu dei uma modificadazinha nele para acrescentar algumas informações que estão aqui do outro lado, certo? Por quê? Porque o conceito fica mais completo. Então, vamos lá. O que são substantivos? São palavras que nomeiam seres, qualidades, sentimentos e processos. E, além disso, essas palavras podem variar em gênero e em número. Professor, pelo amor de Deus, não entendi que foi nada. Como é a história aí? Veja que nesse meu conceito aí, tem uma palavra que está em negrito, que está em destaque, que é a palavra nomeiam, certo? Então, os substantivos são palavras que nomeiam. Isso aqui é a coisa mais importante, certo? Substantivos são nomes, são os nomes das coisas. Então, fora esses exemplos que estão no slide, eu queria trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, na mesa em que eu estou, tem um monte de coisa em cima. O nome de todas essas coisas aqui são substantivos. Copo é um substantivo. Água é um substantivo. Cadeira é um substantivo. Mouse é um substantivo. Computador é um substantivo. Celular é um substantivo. Parede, estante, livro, porta, rede, tem uma pessoa deitada ali. Tudo isso é um substantivo. Aí aqui do lado tem um balcão, substantivo. Isso aqui é óculos, é um substantivo. Aristóteles, que sou eu, é um substantivo. Todas essas palavras são substantivos. Por quê? Porque elas servem para dar nome às coisas. Certo? Agora vamos aqui pegar uma outra coisa. Por exemplo, se eu digo assim, aqui eu tenho um copo com água. Não é um substantivo, certo? Por quê? Porque ele não está dando nome a alguma coisa. Então não é um substantivo, certo? Se eu digo assim, ó, no momento eu estou explicando. No momento eu estou explicando. Explicando, por exemplo, não é um substantivo, porque ele não está dando nome a algo, né? Então, substantivos são palavras que servem para nomear, servem para dar nome às mais variadas coisas. É tanto que aqui diz assim, ó, serve para dar nome aos seres, às qualidades, aos sentimentos e aos processos, certo? Então, isso é importante. Substantivo serve para dar nome, certo? Serve para nomear aquilo que existe, ok? Além disso, diz assim também, ó, e os substantivos, eles podem variar em gênero e em número. O que significa isso, professor? Como assim? Significa dizer que os substantivos, eles podem estar no singular ou no plural. Ou seja, eles podem variar em gênero e em número. Você pode ver que tem palavra que varia em número, ou seja, existe singular e plural. Tem palavra que não varia em número. Vou dar um exemplo. A palavra sempre, a palavra quando, a palavra de. São palavras que não variam em número. Não existe o singular e o plural de sempre. Não existe o singular e o plural de quando. Não existe o singular e o plural de que. Por exemplo, que é uma palavra que não tem variação de número. Ela não vai para o singular ou para o plural. Não é verdade?
Então, os substantivos, todos os substantivos, eles têm singular e plural. Eu tenho celular, celulares, mesa, mesas, café, cafés, certo? Então, são palavras que têm singular e plural, certo? Ou seja, elas podem variar em número. E elas também podem variar em gênero. O que é que significa dizer que uma palavra pode variar em gênero? É que essa palavra ela está no masculino ou no feminino, certo? Existe gênero, e aí gênero é gênero gramatical, certo? Não é sexo, é gênero. Pode ser que não tenha sexo, mas tenha gênero. Por exemplo, a palavra mesa está no feminino, não é sexo, é o gênero gramatical feminino, certo? A palavra copo é o copo, não é sexo, naturalmente, é o gênero gramatical masculino, certo? Então, todos os substantivos, eles têm gênero, eles estão ou no masculino ou no feminino, certo? Ou seja, os substantivos, eles podem variar também em gênero. Inclusive, a gente vai ver isso na próxima aula, tem substantivos que tem ele no gênero masculino e tem ele no gênero feminino, certo? É o caso, por exemplo, do substantivo homem, né? Tem lá homem e tem mulher, certo? Ou seja, é como se fosse mais ou menos o mesmo substantivo, só que um no masculino, o outro no feminino, certo? Então, o que é que significa dizer? Já tem outros, né? Só para completar o raciocínio, já tem outros que não tem isso, né? É o caso, por exemplo, de mesa, né? Mesa, a palavra mesa está no feminino, mas não tem um masculino de mesa, né? Então, a gente chegou aqui a um ponto. A gente já identificou que os substantivos servem para nomear, a gente já identificou que os substantivos podem variar em gênero e em número. Aí tem aqui vários exemplos, né? Como o nosso conceito diz que os substantivos nomeiam seres, qualidades, sentimentos e processos, o exemplo que eu trouxe aqui é alguns substantivos que nomeiam seres, e aqui seres, pessoal, é a coisa geral, certo? Não é um ser humano, não, são seres de um modo geral. Ou seja, coisas, pessoas, seres, certo? Então, aí outros, qualidades, outros sentimentos, outros processos, certo? Aqui, de acordo com o nosso conceito. Então, alguns exemplos aqui: celular, mesa, café, Aristóteles. São substantivos, certo? São substantivos que nomeiam seres. Sabedoria, esperteza, honestidade são substantivos que nomeiam qualidades, certo? Amor, paixão, angústia, amizade são substantivos que nomeiam sentimentos. Disputa, luta, pesquisa, queda são substantivos que nomeiam processos, coisas que estão como se estivesse acontecendo. A disputa, a luta, eu estou fazendo uma pesquisa, ou seja, um processo aquilo ali. Eu estou assistindo a queda de uma pessoa, então a pessoa está caindo, é um processo, né? Então, substantivo é isso, serve para nomear tudo que existe. Tudo que existe que tem um nome é um substantivo que nomeia, ok? Lá na frente, pessoal, eu imagino se por acaso, né? Se por acaso você ainda está olhando, está dizendo, bicho, eu não estou entendendo muito bem. Ou então pode ser que você está olhando e dizendo, professor, você pode ir para frente aí, que está ficando repetitivo. Qualquer feedback assim, pessoal, pode falar ou pode escrever no chat também, certo? Aí vamos passar para frente aqui. Pronto, aí eu quero saber agora se você está entendendo, né? Aí eu quero que você escreva no chat palavras que você acha que são substantivos. Fora essas que nós já demos exemplos aqui, certo? Então escrevam aí no chat palavras que você considera que são substantivos. Só a palavra solta, viu, pessoal? Não precisa colocar numa frase, não. Só uma palavra solta. Palavras que você considera que são substantivos. Arrocha aí, vamos lá. Deixa eu sair aqui e ir para o chat, certo? Porque eu quero ver o que é que vocês vão escrever aí.
Eu quero a participação de vocês, pessoal, porque eu tenho que ter esse retorno de que vocês estão entendendo. Vamos lá. Tenho que ter esse retorno, certo? Então, arrocha o nó aí. Escrevam aí palavras que vocês consideram que são substantivos. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, que ainda vai ter atividade, certo? Daqui a pouco a gente vai fazer. Pronto, xícara, exatamente. Caderno, exatamente. Pode arrochar aí. Xícara e caderno são substantivos. Lápis, cama, exatamente. Tudo isso é substantivo porque serve para dar nome às coisas. Colher, livro, camisa, borracha, pronto, ventilador, ótimo, perfeito, perfeito, perfeito. Tudo isso aí é substantivo. Janela, perfeito. O nome das pessoas são substantivos. O nome dos lugares são substantivos. Aí, pessoal, veja só. Isso aqui, essas palavras que vocês colocaram, elas são claramente substantivos, certo? Só que a gente tem que pensar que substantivo não é necessariamente somente os objetos, certo? Não são só fruta, ótimo. Se você diz fruta, é substantivo. Se você dá o nome das frutas, manga, banana, abacate, abacaxi, laranja, também são substantivos. Por quê? Estão dando nome às coisas, certo? Então, nome de coisas, nome de objetos, ou seja, o que a gente aqui diz que eram os seres, facilmente a gente identifica como substantivo. Só que lembre que é substantivo também o nome de sentimentos, de sensações, de processos. Isso também é substantivo, certo? Por exemplo, se eu digo assim, beijo, beijo é um substantivo, certo? Quando que beijo é um substantivo? Que a grande sacada aqui da história é que a gente vai ver depois que as palavras elas podem ser substantivos em determinados contextos e em outros contextos elas podem não ser substantivos, certo? Se eu digo assim, ó, o beijo que eu dei naquela menina é um substantivo. A palavra beijo é um substantivo. Agora, se eu disser assim, ó, eu beijo aquela menina, aí essa mesma palavra, porque é a mesma palavra, não é substantivo mais, certo? Ela não é substantivo. O beijo é um substantivo, que está dando nome àquele processo ali, aquela atitude ali, certo? Agora, se eu digo eu beijo, aí já não é mais um substantivo. Isso aqui é o que a gente chama de verbo. Eu beijo, ele beija. Você pode ver que essa palavra ela não tem masculino, feminino, não tem. Já o beijo tem, é uma palavra no masculino, o beijo, certo? Ela pode variar singular e plural, o beijo, os beijos, né? Então, é um substantivo, ok? Muito obrigado pelo feedback de vocês aí. Aí a gente vai só ver aqui agora alguns detalhes dos substantivos, certo? Olha só o que é que diz aqui. Nas frases, substantivos são palavras centrais e vêm acompanhadas de determinantes. Se você não entendeu, vai aqui um exemplo, certo? A coisa está se refinando, viu, pessoal? A coisa está se refinando. Vamos lá. Pode ser que aqui você encontre algumas palavras que você diga assim, bicho, eu não estou entendendo. Mas quando a gente der o exemplo e explicar, eu imagino que a coisa fica mais clara. Por exemplo, aqui diz que quando você usa dentro das frases, os substantivos, eles vêm sempre não, mas eles vêm acompanhados de determinantes, certo? Aí você diz assim, professor, não estou entendendo não, esse negócio de substantivos vem acompanhado de determinante. Você vai entender agora. Olha só aqui, o substantivo está em negrito, certo? Ele está destacado. Aí diz assim, ó, aquele senhor sentado é meu pai, certo? Aqui só tem dois substantivos nessa palavra. Só tem dois substantivos nessa frase. Os dois estão em destaque: Senhor e Pai. Você pode ver que a palavra aquele está se referindo a Senhor. Você pode ver que a palavra sentado está se referindo a Senhor. Você pode ver que a palavra meu está se referindo a Pai. O que é que significa dizer isso? Que os substantivos eles são centrais dentro de uma frase. E existem outras palavras que estão se referindo ao substantivo.
É por isso que a gente diz que elas vêm acompanhadas de determinantes. Ou seja, são palavras que estão ali determinando alguma coisa sobre o substantivo. Se eu digo senhor, senhor, são muitos senhores, digamos assim, né? Pode ser muitos senhores. Agora, se eu digo aquele senhor sentado, eu estou especificando, eu estou determinando que senhor é aquele. Então, essas outras palavras que vêm ali ao redor do substantivo, elas estão determinando os substantivos. É muito comum nas frases você encontrar essas palavras, que são chamadas de determinantes, ou seja, elas estão ali determinando, especificando os substantivos. Então, aqui só tem senhor e pai. Senhor e pai são palavras que estão servindo para nomear seres. Inclusive, está nomeando a mesma pessoa, né? Porque se eu digo aquele senhor sentado é meu pai, ele está basicamente nomeando a mesma pessoa, mas está servindo para dar nome. Né? Tem uma pessoa ali, aí eu digo, aquele senhor sentado. A palavra senhor é o nome, digamos assim, que eu estou dando aquilo ali. Pai é o nome que eu dou a um parentesco, a pessoa que me gerou, né? Que me gerou, entre aspas, né? Então, o nome desse parentesco, digamos assim, o nome daquela pessoa ali, uma das formas de eu me referir àquela pessoa é chamando ela de pai, ou chamando ela de senhor. Ou vamos supor que eu diga o nome, aí eu digo o nome da pessoa. Eu não sei o nome da pessoa, eu vou chamar ela. Eu sempre uso um substantivo. O que é que eu digo? Ei, menino. Ei, rapaz. Ei, mocinho. Ei, lourinho. Ei, menininho. Seja lá o que for, eu estou sempre usando um substantivo. Né? Por quê? Porque é o nome que eu estou dando. Essas duas palavras aí são substantivos. E os substantivos, eles, como eu disse, eles são centrais dentro da frase. E eles vêm acompanhados desses determinantes. E esses determinantes não são substantivos. Certo, pessoal? Por exemplo, aquele. Aquele não é um substantivo. Aquele é uma palavra que serve para apontar. Eu digo aquele. Não é para dar nome. Né? Sentado. Eu não chamo uma pessoa de sentado. Ei, sentado. Não rola, né? Então, sentado não é um nome. Ele está só aqui acompanhando um substantivo. Meu não é um nome. Aí você pode olhar e dizer assim, professor, o senhor citou todas essas palavras e o senhor não citou a palavra é, né? Deixa ela para frente. É outra classe gramatical, aí é um verbo. É também uma palavra muito central dentro das frases. Na verdade, as palavras mais centrais dentro de uma frase são verbos e substantivos. Certo? Ela também é uma palavra central. Aí ela fica para um próximo momento. Nosso momento hoje é de substantivos. Certo? Então vamos passando para frente aqui. Aí eu trouxe uma musiquinha aqui para vocês, certo? Não sei se vocês lembram, mas nossa última vez que a gente trouxe uma música, o pessoal queria se embriagar essa hora da manhã, certo? Mas hoje eu acho que você não vai querer se embriagar, não. Mas é uma músicazinha bem legalzinha, de uma banda chamada Melim, que vocês devem conhecer aí, certo? Eu vou ter que desligar o meu microfone, certo? Vou ter que fazer aqui um processo medonho. Eu vou desligar o meu microfone, ligar o áudio do computador, processo medonho não, tô brincando. Desligar o meu microfone, ligar o áudio do computador, certo? Então, se você quiser falar alguma coisa, você pode ficar à vontade, só que você tem que falar no chat, ou então, se eu for falar alguma coisa com vocês, eu vou falar no chat, certo? Olha, 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 foi mal. Olha, eu já estava falando com o microfone desligado. Quando a música rolar, vocês só falem aí se o áudio tá ok, certo?
Pessoal, foi mal. Vocês disseram aí que tá sem áudio, né? Pronto, eu vou dizer por quê que deu certo. Alguém disse que agora sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Ainda tá sem áudio ainda? Tá sem áudio, né? Pronto, ótimo. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Certo, certo. Espera aí. Deixa eu ver se eu mudo, porque eu tenho que mudar uma configuração aqui. Espera aí. Ah, pronto, é porque o áudio aqui não tá ligado. Verdade, verdade. É só isso mesmo. Ó, pessoal, é assim. é, eu vou ter que baixar o meu áudio do celular e vai ficar só o áudio do computador, certo? Então eu vou desligar aqui, viu?
Não rolou, né, pessoal? Eu acho que se rolou foi muito baixo. Cara, eu consegui mostrar naquele dia, né? Eu consegui ver aquela música naquele dia. Eu sei que tem uma configuração de áudio que tem que fazer aqui, mas ao meu ver, essa configuração já está feita já. Então não. Ó, eu vou fazer o seguinte: tem a nossa atividade, certo? E aí tem o vídeo na nossa atividade, certo? Se você está com o celular aí, eu imagino que você esteja vendo com o celular ou no computador, mas de qualquer forma, seja um, seja outro, você tem como ouvir, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o link aqui da atividade. A atividade é só ouvir a música e responder uma questão, certo? Então, é isso que vocês vão fazer. É questão de 5 minutos, porque é só o tempo de você ouvir a música e depois você responder uma questão que tem lá, ok? Então, assim, 5 minutos, você vai lá, abre a atividade, responde e depois a gente retoma, certo? Deixa eu colocar aqui. Pronto, 5 minutinhos aí. Você vai abrir a atividade, vai ouvir a música lá. Aí lá tem a música e tem a letra também, certo? E aí você faz a atividade e depois a gente volta aqui, ok? A rochinha aí, 5 minutinhos. Agora são 8h44. Quando for 8h49 a gente volta, certo?
E aí, pessoal? Ok aí a atividade? Pronto? Respondam aí se vocês fizeram lá já. Pessoal, eu consegui resolver o problema que tinha aqui, certo? Era um pequeno problema que eu tinha feito a configuração de um jeito, depois eu desfiz, enfim, certo? Vai ficar para a próxima, porque a gente já está com o tempo estourado, então não vai ter como. Mas aí vocês ouviram lá, né? Pronto. Vocês ouviram a música, lá tinha a letra, certo? E essas palavras que estão em negrito aqui são os únicos substantivos da música, certo? Quem, quem por acaso não estiver vendo, tá na tela que tá o slide, certo? Então fixe aí a tela, certo? Essas palavras em negrito, a gente já está com o tempo estourado, então infelizmente não vai ter como fazer uma correção. Mas quando for na próxima aula, eu abro aqui e aí a gente corrige, ok? E eu vejo lá como é que foi mais ou menos o nível de acerto de vocês. Então essas palavras aqui em negrito que está aparecendo são os substantivos, ok? Quando for nas próximas aulas, nós vamos especificar um pouco mais e tudo, e aí a coisa vai ficando um pouco mais clara, certo? E aí, só para a gente finalizar, a persistência realiza o impossível. É um provérbio chinês, e aí a gente... Engraçado, né? O provérbio chinês aqui que diz que a persistência realiza o impossível. O impossível aqui foi mostrar a música, né? Mas, infelizmente, a gente até teve a persistência, mas não teve mais o tempo, certo? Enfim, é isso. Obrigado, certo? Se você tiver alguma dúvida ainda, quiser entrar em contato, pode entrar em contato, ok? Que a gente esclarece qualquer dúvida também no privado, certo? Infelizmente não foi possível, mas é isso mesmo, ok? Aí a nossa frequência vai ser através da atividade, ok? Valeu e até mais.